Boa tarde para todo mundo que vai acompanhar nossa live de hoje, dia 10/4, sexta-feira. Di, seja bem-vinda. Estamos aguardando os nossos convidados. Clincar Estética, seja bem-vinda. Viviane Manso. Sam. A Sam já chegou, seja bem-vinda. Já vou convidar a Sam para participar com a gente, dividir a nossa telinha. A gente aguarda uns minutinhos para o pessoal entrar para dividir com a gente. Olá! Olá! Seja bem-vinda à nossa live de hoje, Sam. Muito obrigada. Estou aguardando uns minutinhos para o pessoal entrar. A Viviane já está Legal. aqui acompanhando a gente. A Di, Clincar Estética, Viviane 14. Sejam bem-vindos. Isso Hoje está com aí. cara de feriado, não tá? Tá. E agora tá fazendo um friozinho, pelo menos onde eu tô aqui. Fez um sol e agora um friozinho aí. Realmente já já é hora do filme com pipoca. Aqui tá, ainda tá um pouquinho de sol. Eu tô aqui no ABC. Quem tá aqui já acompanhando a gente, fala onde vocês estão. Di Soares, da onde você está acompanhando a gente. Clincar Estética, Viviane 14, aonde vocês estão? Aqui também fez muito sol durante o dia. Deu até para lavar o quintal. A Samela tá travando. Vamos ver se ela vai voltar. Não sei se você está me ouvindo, Sam. A Di tá de São Bernardo. Eu também estou aqui em São Bernardo. Sam. Para mim, a Sam tá travada. Voltou aí para vocês? Isso. Agora voltou. Agora eu tô te Acho ouvindo. que Tá me deu ouvindo? um. Tô ouvindo. A Viviane tá acompanhando a gente de Vassouras, no interior do Rio de Janeiro, e tá fazendo frio. Nossa. Vassouras é perto da minha Nossa, cidade no Rio, natal. né? Pertinho da minha cidade natal. Sou de Barra Mansa. Viviane Ah, legal. Ramos, Nunes, cadê? Entraram também. Vamos lá. Tereza, Teca, seja Ah, bem-vinda. Teca eu conheço, a Vivi eu conheço. Muito legal Nu- ver vocês aqui. Nunes, cadê? Todo mundo adorou a sua aula, você viu essa semana? Pois é, menina, que experiência nova, né? Mas acho que foi super válido, né? Você estava lá, viu como é possível, né? A gente tem que se reinventar nesse período, né? Não tem por que a gente não usufruir da tecnologia ao nosso favor, né? E eu achei que foi ótima a aula, assim, eu estava muito nervosa, porque não sei se alguém que está assistindo a gente aí tem essa experiência de ter que se reinventar nesse momento, mas fluiu super bem, né? Eu achei que foi Foi, legal. foi ótima mesmo. A gente já usava o Zoom há algum tempo, né? Mas agora intensificando ainda mais, porque é aquilo, a gente está se reinventando, né? Então, a gente aqui na Valiante Consultoria, a gente já atendia alguns clientes de forma virtual. São dois clientes nossos que ficam em Brasília, já eram atendidos de forma virtual. Então, assim, o pacote deles de consultoria já era 100% online. Online, legal. E os outros, a maioria, né, que são os outros, a gente sempre fez visitas presenciais. E assim, com um pé lá e um pé cá, porque a gente já tinha há mais de um ano lançado a nossa plataforma virtual de treinamento, que é uma plataforma própria, que é a Valiante Digital. Então, assim, a gente tem hoje dois sites, né?
Valiante Consultoria e o Valiante Digital. O Valiante Digital já estava no ar há mais de um ano. E assim, a gente tinha grandes planos para ele e que acabou sendo carregado com o tempo, né? Então, assim, era sempre aquele segunda opção. E aí agora a gente está bombando, né? Tá todo mundo falando que tá limpando guarda-roupa, que tá fazendo faxina. Aqui não deu tempo de fazer nada disso ainda. Virou agora, o plano B virou plano A, né? O que estava em É, segundo lugar veio para o primeiro lugar. Eu acho que tem muitos empreendedores aí, muita gente que trabalhava dessa forma e que está tendo que colocar o online, o digital na frente mesmo, né? é. Que legal. Semana que vem a gente já lança mais 2 cursos novos na plataforma. E é aquilo, é se reinventar mesmo. É buscar novas opções, é reforçar aquilo que a gente já tinha. Então, toda a questão de procedimento de como atender online, a gente conseguiu revisitar todos a sistemática de fazer esse atendimento e estamos aí. Isso E aí. incentivando os outros, né? Porque é um momento crítico para todo mundo. E aí as lives surgiram para isso, né? Para fazer a nossa parte da contribuição, né? Quando eu Sim. pensei assim, como é que eu posso ajudar as pessoas? O que eu tenho para ajudar esse momento, né? E aí eu pensei em 2 coisas, que eu tinha o meu conhecimento, que eu tinha que colocar isso a serviço das pessoas, e eu tinha os meus relacionamentos, que aí entram vocês, né? Ah, legal. Eu busquei profissionais que são da minha confiança, que são profissionais que amam o que fazem, porque eu acho que quem ama o que faz é muito feliz, né? Está disposto a Verdade. contribuir, está disposto a ajudar o outro, sem mimimi, né? E aí surgiu essa ideia e já estamos finalizando a 3ª semana. E aí semana que vem tem mais, porque tem alguns convidados que estão muito aqui no meu coração e que eu preciso dividir com vocês, sabe? Ah, Eu legal. vou Eu vou dar oi para quem entrou agora, que eu já vi que o Wellington entrou aqui. Eu assisti a live de vocês esses dias. Sim, foi um querido também. A gente falou bastante de empreendedorismo juntos. Foi bem legal. A Viviane Ramos, o Wellington falou oi. Anthony, seja bem-vindo. Anthony de Limeira, São Paulo, está acompanhando a gente. Que bom que você está aqui. Hoje é feriado, deu, né? O Anthony, ele é gerente de TI dentro de um cliente meu. A Sam Ah, também tem um legal. pezinho na TI, viu, Anthony? É verdade. Rafael Silva, seja bem-vindo também. Olha só, a minha recomendação para quem está assistindo a gente é pegar papel e caneta, porque tem surgido muitos insights nos nossos papos. Eu, pelo menos, tenho assim uma parede aqui que é toda escrita, todas as minhas anotações, com muita coisa que tem surgido nessas lives, tem me dado muita luz e tem dado muitos insights para as pessoas que têm participado. Então, assim, a minha primeira dica para vocês, corre atrás de um papel e caneta aí, porque com certeza a Sam vai ensinar alguma coisa que a gente já vai partir para ação, né? Legal, boa dica. E, né? E assim, se vocês acharem que tem alguém que precisa ouvir aquilo que a gente vai falar hoje, que está perturbado por causa de dinheiro, está preocupado porque não tinha reserva de emergência, aperta nesse aviãozinho que tem aqui embaixo, manda para essa pessoa que ainda dá tempo dela entrar aqui e pegar a maior parte do nosso bate-papo. Aqui do lado Isso tem um aí. coraçãozinho também. Se vocês apertarem esse coração, o Instagram chama a galera para assistir a nossa live. Nas próximas 24 horas ela fica gravada aqui no meu story. E depois disso, a gente está salvando ela e colocando ela lá no YouTube da Valiante Consultoria. Olha Ok? que legal. Então, ó, é um plus, né? Porque o Instagram só deixa por um dia. Só. Excelente, muito legal. A gente tem feito, finaliza a live, aí a gente tem feito um trabalho aqui para pegar todo esse material, para compilar, editar e jogar lá para o nosso canal para poder ficar de forma perene, porque as dicas que acontecem aqui, elas não são só para esse momento, né? Sim. Então, elas vão servir para o resto da vida. Ó, a galera tá entrando aqui, ó. Maila, seja bem-vindo, Roberto. A galera que sabe trabalhar. Essa galera aqui, ó, já sabe trabalhar com dinheiro, viu? Ai, meu Deus, que pressão. Vai ser bom porque tem coisas que a Sam vai falar dos investimentos de vocês aí. Então presta atenção nas dicas da Sam, tá? Legal. Sam, para a gente começar o nosso bate-papo,
primeiro quero te agradecer de cara a sua disponibilidade de estar aqui. A gente precisou ajeitar um pouquinho a agenda, né, para ter você com a gente aqui. Eu fiz muita questão de te chamar porque, primeiro, porque você ama o que você faz, e segundo, porque Diogo, seja bem-vindo. O Wellington está falando que hoje vai aprender muito. Eu também, hein? O Diogo é o nosso entrevistado da segunda-feira. Então, quem está por aí já fica de olho, já marca aí às legal. 17 horas da segunda. O Diogo vai falar sobre o modelo de negócio da empresa dele, que é tipo estratégia do Oceano Azul, sabe? É uma jornada de cliente fantástica. Eu falo que, como cliente, eu virei fã, né? Mas ele vai dividir com a gente na segunda-feira. Quero te agradecer muito e fiz muita questão de você estar aqui nessa curadoria dessas lives, porque... Primeiro porque a parte financeira, para mim, pessoalmente, ainda é uma crença limitante, né? Então, assim, eu venho superando crenças limitantes relacionadas à parte financeira, porque eu dizia que era uma coisa que eu não gostava, né? Eu dizia que eu era de humanas, né? E não deixa de ser, né, gente? A galera de humanas não curte muito conta. Então, eu comecei, durante alguns anos, eu vim fortalecendo essa crença em mim, né? Essa crença limitante. E agora, de uns tempos para cá, eu vim desconstruindo isso por entender a importância disso, né? Então, assim, educação financeira para mim ainda é uma coisa muito distante, mas que cada dia eu tenho absorvido um pouquinho mais, né? Que legal. Antes disso tudo, só para vocês saberem, já tem aqui algumas outras pessoas com a gente. A Sandra, seja bem-vinda. O Bernardo também, seja bem-vindo. E eu já tinha marcado um bate-papo com a Sam, porque a ideia era falar para ela assim, olha, a minha vida é assim. O que eu faço com isso tudo, né, Sam? E aí, logo depois aconteceu a questão do isolamento, e aí a gente está prorrogando, e vai acabar que a gente vai fazer o primeiro passo do nosso papo agora, né? E depois a gente vai tratar um pouquinho mais de forma individual, que também é um trabalho que você faz. Sim. Então, comece apresentando quem é a Samela pra gente. Então, tá bom. Algumas pessoas eu vi que estão vindo do meu Instagram para cá, então já me conhecem, mas eu vi que tem muita gente nova aqui, né, que é o teu público, então eu acho legal. Por que que Samela vai falar sobre isso, né? É importante que a gente saiba quem são os profissionais, tem muita coisa acontecendo agora, muito conteúdo, e realmente tem que tomar até cuidado com o conteúdo que a gente absorve, né? Então, acho que para vocês conhecerem um pouquinho, hoje eu sou educadora e planejadora financeira pessoal. É uma profissão relativamente nova, principalmente aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, um planejador financeiro pessoal é algo super consolidado já. As famílias têm o seu planejador financeiro pessoal de confiança, que às vezes cuidou do avô, que está cuidando do pai e agora já está cuidando dos filhos. Mas aqui no Brasil isso é muito novo, que é a gente ter, vamos tentar ser didáticos, né? Um personal trainer ou quem sabe uma nutricionista. O planejador financeiro é a mesma coisa, só que para a parte das finanças pessoais, né? E aí eu faço toda essa parte de educação financeira também, faço alguns treinamentos em grupo, né? E é exatamente essa parte que a gente estava conversando no começo da live, que é a questão de me reinventar. Porque eu estava focando em treinamentos presenciais, que eu acho uma delícia, tá ali, né, tete a tete e tal. E o projeto online era algo que viria com o tempo. Só que aí, com tudo isso, a gente está vindo para o online para já continuar esse trabalho aí com as pessoas. E já aproveitando um pouquinho do que você falou, sobre a galera que às vezes sente que é de humanas, né, e se vê um pouco distante dessa parte de educação financeira, na realidade, eu gosto desse trabalho exatamente porque eu trabalho muito mais com comportamento humano do que com números. Os números são uma partezinha, assim, do meu trabalho com as pessoas. O restante é mudança de hábito, é a gente aprender a ter autoconhecimento sobre quais são os gatilhos que fazem a gente ter o comportamento X com dinheiro ou o comportamento Y no momento de consumo, né? Então, tem a ver com disciplina, com foco. E aí a parte do cálculo é uma parte assim, ó, do processo. Mas é muito legal, uma imersão muito legal.
Quando que você começou essa busca? Nossa, essa busca começou para mim mesma, na realidade. Eu sempre gosto de falar isso, eu sou gente da gente, não tive educação financeira na minha infância. E quando tive acesso ao crédito, né, aos primeiros salários, fiz todas as besteirinhas possíveis, né? Então, lá nos 20 e poucos anos, hoje eu tenho 33, fiz empréstimo, me enrolei com cartão de crédito, usava cheque especial, reserva de emergência, nem sabia o que que era isso. Mas aí, com essa bola de neve crescendo e eu vendo que aquilo não ia ser sustentável por um tempo, eu comecei a me interessar pelo assunto, né? E há 5 anos atrás, eu de fato fui para a prática. Comecei a estudar, né, sobre finanças pessoais, organizar a casa, né? Começou a sobrar um dinheirinho, e aí eu comecei a pegar algumas coisas sobre investimento com alguns amigos. Não era esse boom que é hoje na internet. Então, foi muito livro, foi muito amigo. Acho que minha grande referência foi Gustavo Cerbasi, que é uma pessoa incrível em finanças aí no Brasil. Acho que é referência, autor do Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Um cara fantástico. E aí eu fui mudando a minha própria vida, né? E aí no final disso, desse processo, onde as pessoas já começavam a me perguntar as coisas, como é que eu estava fazendo, quando eu dizia que eu tinha conquistado alguma coisa, a pessoa fica, como assim, né? Roubou um banco? Fez alguma coisa? O pessoal trabalha normal, como todo mundo, como é que viaja tanto? Como é que faz intercâmbio? Como é que, né, faz isso e aquilo? E aí eu falei, cara, tem alguma coisa aí. E aí eu fui estudar, me formei como planejadora financeira pessoal hoje na a maior academia, que é a GFI do Brasil. E desde então eu venho fazendo esse trabalho. Então eu diria que são 5 anos de uma jornada bem consistente para mim mesma e mais ou menos um ano aí nesse trabalho aí com as pessoas, né? Não só para mim. Que bom. Eu estou vendo que tem algumas pessoas entrando. Paloma, Marcelo, sejam bem-vindos. A Silvia Oliveira, seja bem-vinda. O Hélio Silva. E aí, além da Sam falar um pouco dessa parte finanças pessoais também, quando a gente estava fazendo o nosso alinhamento, eu falei para ela assim: olha, o meu público tem empreendedor, e tem empreendedor que está descabelado, né? E tem empreendedor que não tinha reserva, e tem empreendedor que ainda é. E aí eu disse uma coisa, e eu vou ver com a Sam se isso é uma verdade mesmo, né? Dizendo assim: olha, o banco liberou um empréstimo para mim, e nós vamos, a minha empresa vai para a minha empresa, e a minha empresa vai precisar. E aí eu falei para ele assim: se sinta privilegiado, porque tem algumas empresas que nem o crédito tem. Você acha que isso é uma verdade que eu falei? Que ele é um privilegiado por ter isso? Na verdade, assim, considerando que as empresas não tinham essa reserva, né? Sim, sim. Não, com certeza. A gente entende que pegar dinheiro emprestado, fazer um financiamento, no sentido de dívida, deve ser a sua última alternativa. Né? Então, a gente faz todo um trabalho prévio para que as pessoas não recorram ao crédito com esse intuito. Mas a gente sabe que nem todo mundo já teve acesso a essa educação financeira ou teve, né, capacidade financeira de já fazer uma boa reserva, enfim. Mas nesse momento, a nossa taxa de juros está muito baixa, né? Então já é um momento onde o crédito está um pouco mais acessível e sem juros tão abusivos. E sim, se nesse momento for a sua única alternativa, eu creio que é uma alternativa viável. A gente fala na educação financeira que pegar um empréstimo, fazer um financiamento, normalmente o saudável é quando você faz isso, desde que o que você vai adquirir com aquele financiamento, né, com aquele empréstimo financeiro, vá te trazer mais retorno do que os juros que você está pagando ali. Então, grandes empresas, se vocês forem ver os balanços das empresas, as que estão listadas na Bolsa de Valores, inclusive, elas são empresas bastante endividadas, mas são dívidas saudáveis. Né? Empresas boas têm dívidas saudáveis, que são exatamente essas dívidas que foram feitas de forma estratégica. Então, assim, nesse momento, não é toda empresa realmente que vai ter crédito no mercado, por isso que é bom, né? A gente está com o nosso histórico de bom pagador em alta, né? Quando a gente fala de pessoa física, a gente fala muito sobre o score, né? De saber como é que está o seu score lá no site da Serasa, por exemplo. Então, isso é importante, sim, e é uma alternativa. Legal.
Estamos no meio de uma pandemia que não vivemos ainda, uma situação que a gente ainda não viveu. Por que que a gente deve falar de dinheiro agora? É o momento para a gente conversar sobre dinheiro? E aí, antes de você começar respondendo, eu quero avisar para o pessoal que está aqui com a gente, tendo dúvida, coloca nos comentários, que entre uma pergunta e outra eu vou ler para a Sam poder ajudar a gente, tá bom? Então, assim, é o momento da gente conversar sobre dinheiro? É o momento, sempre é o momento, mas dinheiro ainda é um tabu, né? Eu acho que ele entra naquela listinha, ai, não vamos discutir sobre religião, sobre política, sobre time de futebol, e também não vamos falar de dinheiro, que é coisa ruim, né? E É. exatamente por não falar sobre dinheiro, né, por não colocar isso em cima da mesa e falar com as pessoas que estão ao teu redor, que são envolvidas na tua vida financeira, que a gente acaba fazendo muitas escolhas erradas, né? E, enfim, esse momento, por mais que ele pareça um momento tenso, né, onde a gente, de repente, não deveria focar na parte financeira, pelo contrário, eu acho que a gente tem que parar para organizar. De repente, aquele projeto que ficou parado, um dia eu vou pôr o meu orçamento na planilha. Um dia eu vou rever a minha fatura de cartão de crédito para ver o que já está parado. Às vezes tem assinaturas de coisas que você nem usa mais há tanto tempo. Um dia eu vou parar para fazer isso. Acho que o momento de fazer isso é agora, é rever tudo isso agora. Porque a gente não sabe, né, Ari, quanto tempo tudo isso vai levar. A gente não sabe as consequências que de fato vão ter. E quanto mais enxuto estiver o nosso orçamento, né? Quanto mais dinheiro em mãos as pessoas tiverem, melhor vai ser para a gente passar por tudo isso. Então é sim um período ótimo para a gente fazer essa faxina financeira. Ótimo. Reserva de emergência. Então, assim, se alguém aí estava na aula da Sam dessa semana, a Sam falou muito de reserva de emergência. Isso ainda é uma coisa, como é que eu posso dizer? Muita gente não sabe o que que é. E mesmo que saiba, ainda não faz. Então, assim, explica pra gente o que que é uma reserva de emergência e qual é a importância de termos uma reserva. Tá bom. Bom, para quem ainda de repente não ouviu esse conceito de reserva de emergência, esse é um dinheiro que a gente precisa ter disponível em um local seguro, que a gente consiga sacar rápido para usar em momentos de imprevistos, né? Essa reserva ela tem algumas características, né? Então, como a Ari falou, a gente teve uma aula agora na quarta-feira para calcular, para eu ensinar as pessoas a calcularem qual seria o seu valor ideal de reserva de emergência e como colocar essa meta dentro do orçamento. Então, basicamente, o que a gente fala, tá? Vou resumir aqui um pouquinho. Para aquele profissional CLT que tem todas as regras trabalhistas por trás, a gente sugere que vocês calculem o custo de vida de vocês, quanto que custa, né, viver do jeito que você vive hoje, todo mês. Põe todas as suas contas, todos os seus gastos fixos, os gastos sazonais também são importantes, né, para você entender mais ou menos qual que é o seu custo global. E aí, você pode calcular isso vezes 6 meses para que você tenha o seu número aí de reserva de emergência. Então, 6 meses seria o período ideal para quem é carteira assinada CLT. Por quê? Se essa pessoa perde o emprego, por exemplo, ela vai ter 6 meses de todas as suas contas pagas, não vai precisar reduzir a sua qualidade de vida e sem desespero ela pode né, procurar uma nova recolocação, né? De repente não ter que aceitar a primeira proposta que vem, porque você tem um tempo para se reerguer, né? Então, 6 meses para essa galera tá ótimo. Já para quem é autônomo, para quem é empreendedor, a gente sugere que vocês façam esse mesmo cálculo, só que considerando 1 ano de reserva de emergência. Por quê? Essas pessoas não têm todas os benefícios, né, da parte trabalhista por trás. Então, se a empresa dessa pessoa quebrar, não vai ter seguro-desemprego, não vai ter multa em cima de FGTS, né? É ela por ela mesma, né? E não é só quebrar, né? Então, um autônomo, por exemplo, uma cabeleireira, vamos supor, quebra o braço. E aí?
ela não consegue mais trabalhar, porque ela precisa do braço, e ela vai ficar, sei lá, 3 meses parada por conta disso. Uhum. Então, se ela tem uma reserva, é aí que eu falo que não entra o desespero, né? Que a pessoa consegue se reorganizar de uma forma melhor. Então, a reserva é exatamente esse valor que vai te sustentar por um período onde de repente a sua renda falte por algum motivo. Ou então você vai usar para outros imprevistos, alguém da tua família adoece de uma forma inesperada, você precisa ajudar, um falecimento que acontece, várias coisas. E você tem que fazer isso para a sua vida pessoal, né? E a minha sugestão para quem é empreendedor é que faça algo semelhante para a sua empresa, né? Uhum. Então, E além de para a empresa vale o mesmo tempo? Você vale. pega Eu, o eu confesso custo. isso. Eu confesso que essa técnica a gente aplica mais para pessoa física, tá? Tá. Mas eu acho que ela super cabe para as empresas. E quanto Uhum. mais tempo de reserva de emergência você tiver, mais perrengue, vamos dizer assim, você vai aguentar passar. Então, se você aos pouquinhos conseguir de repente deixar um dinheiro em caixa, que de repente até sustente tua empresa por mais tempo, excelente, mas um ano acho que já é um bom tempo, né? Imagina aí o que nós estamos passando agora, se todos os empreendedores tivessem um ano de todas as despesas, a folha de pagamento das pessoas, os custos envolvidos na empresa, se tudo isso já tivesse pago. A gente sabe que é um desafio É, muito grande, mas a gente precisa dar o primeiro passo, né? sim, Você contando isso, eu me vejo há 8 anos atrás, quando eu abri a minha empresa, né? Eu não tinha o acesso a essa informação. E aí eu pedi demissão e abri a minha empresa. E até a minha empresa começar a virar, porque a gente começa acionando os nossos relacionamentos, a gente começa acionando as pessoas que já trabalharam com a gente, né? E a gente começa a lançar para o mercado que você está fazendo uma coisa nova e que você está com uma empresa nova. Mas principalmente, acho que na parte de consultoria, que é prestação de serviço, é, é uma relação de confiança muito grande, né? Então, para eu começar a ter um faturamento dentro da minha empresa e que suprisse o meu custo de vida, demorou muito tempo. E eu não estava preparada para isso. E aí, naquele momento, a gente abriu mão de um carro que a gente tinha para poder suportar esse custo de vida, né? E aí eu fico pensando assim, naquela época a gente tinha esse bem que dava para que a gente abriu a mão. E hoje, por mais que a gente tenha um carro e que a gente pense nesse momento de abrir mão desse carro para resolver os problemas, ninguém está comprando carro, exatamente. né? Então não dá para considerar isso para todos os cenários, né? Não. Quando a gente fala de reserva de emergência, ele precisa estar num local que a gente fala que tenha que ter alta liquidez, que significa o poder de saque rápido, assim como a poupança, por exemplo. A poupança, ela é um instrumento financeiro, ela é um investimento, só que a gente sabe que já tem coisa muito melhor, então tem por que deixar o dinheiro lá rendendo pouco. Mas seria algo muito semelhante com a poupança, porque o carro, como você disse, ele é um bem imóvel, ele está lá imobilizado, o seu dinheiro não está na sua mão pronto para ser usado a qualquer momento. Assim como um próprio imóvel, uma casa, um apartamento. Então, às vezes a pessoa fica segura. Ah, não, mas eu tenho um apartamento, eu tenho uma casa, qualquer coisa eu vou lá, vendo e tal. É o que você disse. Quem garante que você vai conseguir vender no valor e com a velocidade que você precisa? Então, a reserva de emergência, ela tem que estar num lugar com essas características: segurança, alta liquidez, e tem produtinhos financeiros aí mais interessantes do que a poupança para pelo menos render um pouquinho. Então só reforça para a gente, porque eu vi que teve um pessoal que entrou agora, o Paulo Trolese, meu sogro, está por aqui, Cátia Ah, legal. Helena, a Cleiciane Medeiros, que é de Barra Mansa, seja bem-vinda. A Silvia Oliveira também. Reforça Legal. para a gente só CLT
quanto tempo? CLT 6 meses, tá? A 6 gente meses. fala, Ari, é que eu não gosto porque daí a galera se apega, tá? Mas Tá. assim, quando a pessoa é um funcionária pública, por exemplo, ou é aquele profissional CLT que recebe ligação semanalmente de proposta de trabalho porque ele é um CLT top, inglês, espanhol, todas as certificações do universo, tá no mercado superaquecido, é aquele cara que tem que recusar, ou aquela moça que tem que recusar propostas a qualquer semaninha já tem alguém ali em cima. Esse tipo de profissional, de repente, pode até ter uma reserva menor, de uns Uhum. 3 meses. Funcionário público, pelo menos as regras que valem até hoje, não sei como vai ser lá na frente quando tiver reforma administrativa, por exemplo, você só é mandado embora se você fizer algo muito, muito, muito errado. É muito difícil. Você tem uma certa estabilidade. Uhum. Então, você pode se dar ao luxo de ter uma reserva um pouco menor. 3 meses talvez já fossem suficientes. Mas como eu sou bastante conservadora nessa parte de reserva de emergência, para mim, pessoas comuns, CLT, cara, fica com 6 meses. 6 meses do seu custo de vida ali, para ficar reservadinho e guardadinho. Já o autônomo e empresário, como eu disse, o ideal é 1 ano. Pelo menos 1 ano para você se reerguer, se acontecer algo, você ter como sobreviver, né? Ótimo. A Sandra está perguntando quais seriam esses produtos? Aqueles que você falou quando. Ah, não, não a poupança, mas a gente tem Sim. outros produtos. Por exemplo. Eu acho que tem 3 principais, tá, gente? Tem bastante conteúdo sobre isso, inclusive disponível para vocês na internet. E é bem facinho de encontrar mais informações sobre isso, mas vamos lá. O primeiro de todos, que é o que ganha em segurança em cima de qualquer outro, pensando em reserva de emergência, é você emprestar o seu dinheiro para o governo através do Tesouro Direto. Lá tem um investimento chamado Tesouro Selic. Ele é um investimento que você pode sacar de um dia para o outro, né? Tem algumas regrinhas de horário ali. Eu sempre falo para ninguém Uhum. ficar bravo comigo depois. Em 2 dias está na sua conta. Se vier um pouquinho antes, beleza, mas se for no prazo maior, em 2 dias vai estar na sua conta. Então, esse é o que ganha em segurança, porque você está emprestando seu dinheiro para o governo. Para o governo quebrar, precisa de muito. Olha quantas coisas nosso Brasilzão já passou aí e tá aí, né? Mas em compensação, quantas empresas, né, já não fecharam, não faliram. Então é muito mais difícil o governo quebrar do que as empresas. Então ele ganha em segurança. O segundo seria você emprestar o seu dinheiro para bancos, instituições financeiras através de produtos chamados CDBs ou LCs. Não vai dar para a gente entrar no detalhe aqui, mas esses empréstimos também têm liquidez diária, vocês têm que procurar os que tiverem liquidez diária, não pode ter prazo de saque, porque senão você vai botar lá e você só vai poder tirar, sei lá, daqui 2 anos. Mas e se o seu imprevisto acontece mês que vem? Né? Então tem que Uhum. sempre se preocupar com esse termo, liquidez diária. Normalmente a gente consegue esses investimentos aí bem similares ao que a taxa de juros paga hoje, né? Que é a taxa Selic. Então, eles vêm com uma nomenclatura chamada 100% do CDI, que nada mais é do que praticamente 100% da nossa taxa de juros aí. Então, você empresta dinheiro para essas instituições. Em segurança, ele está no médio ali, porque tem um órgão, não é o governo, mas tem um órgão chamado FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que é um fundo onde essas instituições financeiras, os bancos, né, e as instituições, elas colaboram mensalmente com valores para que esse fundo ressarça o investidor caso alguma dessas instituições vá à falência. Então, você tem a segurança de ter esse fundo por trás. O terceiro que eu diria, que não é tão comum, porque na parte de segurança ele perde um pouco, é um fundo de investimento de renda fixa. E aí tem que tomar cuidado também com a data ali de resgate desse fundo, né? Então ele vai estar sempre focado ali em papéis do Tesouro, também em produtos de renda fixa, como eu citei aqui, os CDBs, debêntures, tem vários outros aí, mas sempre atrelados a esse tipo de renda fixa, não vai ter renda variável no meio, não vai ter bolsa de valores, porque ali já é mercado de risco, e reserva de emergência não se põe em mercado de risco, né? E ele rende um pouquinho mais, porque tem um gestor ali, um profissional que está fazendo essa compra e venda de ativos dentro do mercado para tentar ganhar a maior rentabilidade possível para você.
A questão é que não tem o governo por trás e nem tem o FGC. Então você ganha uma merrequinha a mais, talvez, do que o Tesouro e do que um empréstimo para um banco, por exemplo, através de um CDB ou uma LC, só que você não tem essa segurança. Então tem que pensar muito no perfil do investidor, né? O que é prioridade para você? É segurança? Ah, eu sou mais ou menos. Ah, é um pouco mais de rentabilidade? Aí você vai escolher quais desses produtos financeiros combinam mais com o teu perfil de investidor. Mas, assim, no básico seriam esses três. E aí, a gente, primeiro, você falou de investir em ações, né? Primeiro é pensar na reserva de emergência. Depois que eu tiver essa reserva de emergência, baseado na continha que você sugeriu, aí você começa a pensar em investir em outras coisas, como, por exemplo, em ações, certo? Certo, Samela sendo mais uma vez aí conservadora, porque você pode fazer as coisas em paralelo ali. Só Tá. que o que eu falo para as pessoas é o seguinte: você vai saber quando vai vir um imprevisto? Quem é que imaginava, gente, 2020 era para ser um ano assim, Opa! as empresas todas, né, animadas, a economia mundial indo de vento em popa, China crescendo, né, tem até uma briga aí dos Estados Unidos com a China na parte econômica, mas enfim, o nosso país também caminhando devagarzinho, mas os resultados já estavam começando a aparecer de volta. Ninguém estava esperando uma pandemia, né? Então, assim, o problema da pessoa que não prioriza a construção da reserva de emergência e ela já começa a fazer outras coisas em paralelo mais arriscadas, como bolsa de valores, ou que prenda o dinheiro dela por mais tempo, é que ela pode se deparar com um imprevisto no meio do caminho. E aí ela vai precisar sacar e ela vai ter prejuízo, porque quem tivesse que, por exemplo, deixei minha reserva de emergência na bolsa de valores e precisou sacar agora, o patrimônio diminuiu muito. E aí a pessoa vai sacar com prejuízo. Então, eu diria que assim, é possível construir coisas em paralelo à reserva? É, mas você está contando um pouquinho com a sorte. Então, Entendi. eu priorizaria, e foi assim que eu comecei. Uma coisa que as pessoas falam é que, ai, nossa, mas vi aqui meu custo de vida são 5 mil reais. Se eu tiver que ter 6 meses desse meu custo de vida, são 30 mil reais. Eu nunca vou conseguir ter esse dinheiro, né? Então, se você achar que você vai ter que montar isso de um mês para o outro, realmente fica meio impossível. Mas a reserva de emergência ela não se constrói assim, ela se constrói aos poucos dentro do seu orçamento. Eu levei 1 ano e meio para conseguir construir a minha reserva de emergência, Uhum. poupando um pouco todo mês. E como eu estava muito focada naquela época, todo o dinheiro adicional que entrou, eu pus para esse objetivo. Então, por exemplo, alguém que é CLT, 13º, um terço das férias, PLR, quando a empresa paga os lucros, você impulsiona, né, sua capacidade de poupar com esses dinheiros extras. Então, tudo que eu tinha extra, eu pus para reserva de emergência, porque se eu fosse fazendo de parcelinha em parcelinha e aproveitando o dinheiro para fazer outras coisas, o dinheiro extra, eu teria demorado um pouco mais até. Mas como eu fiz dessa forma, levou 1 ano e meio. Então não é uma corrida, um tiro de 100 metros. É uma jornada, é uma maratona, vai levar tempo. Só que se você nunca começar, aí de fato, nunca você vai ter mesmo. É como se fosse, a gente tem uma planilhinha lá de pagamentos do mês, né? Ah, eu tenho um Excel lá que eu tenho listado as contas que eu tenho para pagar. Uma das contas que eu tenho que pagar seria o depósito na reserva de emergência, né? Exato. Que aí Vira você um tem, boleto você para você mesmo. Um consultor financeiro um dia me falou isso e eu incluí uma linha lá na minha listinha de contas a pagar. É importante. Quando eu tô com os meus clientes, a gente, inclusive, muda o mindset nesse sentido. Normalmente, o que as pessoas fazem? Cai o salário, a gente paga as contas e aí o que sobra a gente investe. Na planilha que eu uso com os meus clientes, eu já inverti a posição. Primeiro é a renda, em seguida vem os investimentos com tudo que a gente estabeleceu de metas para depois vir as contas. Porque se Legal. você deslizar por algum motivo, você corta em outra coisa. Vai menos no barzinho esse mês, não compra aquele sapato, sei lá o que você vai fazer. Mas você não mexe nos seus sonhos, nos seus objetivos. Você mexe em outras coisas. Mas ali você não Legal. mexe. É o primeiro dinheiro que sai. Caiu o salário,
tira as suas metas primeiro e depois vive com o que sobrar. Já vou mudar a sequência do meu já. É legal. Deixa eu só ver aqui. A Sandra fez um resuminho, então, do que você falou. Liquidez diária, Tesouro Direto, CDB-LC, Fundo de Investimento de Renda Líquida. Aí o Christian entrou, seja bem-vindo. E aí o meu sogro perguntou assim, ó, dos três, qual é o melhor? Depende, né? Depende do perfil do investidor. Se para Uhum. você o que é mais importante é segurança, o melhor vai ser o Tesouro Selic, porque ele ganha em segurança. Se para você o melhor é mais rentabilidade, dos três, um bom fundo de renda fixa vai ganhar no teu ranking. Se para Entendi. você é meio a meio, vai num CDB, porque o CDB vai ter a segurança do FGC e ele acaba rendendo um pouquinho mais do que o Tesouro Selic, porque a própria Bolsa de Valores, a B3, ela cobra uma taxinha pela custódia do teu tesouro. Então, por conta dessa taxinha aí, ela come um pouquinho da tua rentabilidade. Então, não tem melhor, tem o que é melhor para o teu Para perfil de você. investidor. Legal, Exatamente. legal. Orçamento base zero. Como é que a gente começa essa reserva de emergência? Bom, o que eu diria para vocês é o seguinte: eu não sei quantos de vocês já tiveram experiência com isso, de repente, nas empresas onde trabalharam, mas quando a gente quer mesmo fazer um bom planejamento financeiro e só manter aquilo que realmente é essencial, é vital, a gente não olha para o nosso histórico. A gente olha como se a nossa empresa estivesse nascendo naquele momento e a gente coloca no papel só aquilo que é necessário para ela sobreviver. E aí você faz o seu orçamento agora baseado com aquilo. E aí você vai ver que no fundo você pode cortar muita coisa. O orçamento base zero é isso. Você pode pegar a tua família, fazer uma reuniãozinha, né? Eu até falo, gente, abre um vinho, pega uma cerveja, alguma coisa para o negócio ficar mais leve. Para quem gosta, né? Quem não gosta, pega alguma outra coisa. Para não ser Um DR. chocolate, alguma coisa assim. Exatamente, porque tem que ser um momento gostoso. Quando a gente fala de dinheiro em família, a gente, no fundo, não está falando de dinheiro. A gente está falando dos nossos sonhos, dos nossos projetos de vida juntos, né? Então tem que ser um momento gostoso. E ali vocês vão pôr no papel exatamente assim. Não é para pegar as coisas, as contas lá do passado e começar a ver histórico, porque senão você vai querer manter um monte de coisinhas. É o contrário. É você sentar com a sua família. Gente, se a gente estivesse passando o pior momento das nossas vidas, o que é vital para que a gente sobreviva? Aí você vai começar a colocar no papel. E aí tudo que não entrar, vocês têm um exercício de repensar. Será que aquilo é necessário de fato? E aí você começa a cortar essas coisas. Vocês vão ver quanto dinheiro vai sobrar desse exercício. E Aí nesse joga para momento de... reserva de emergência. Sim, sim, é um dos objetivos aí. Quem não tiver, para mim, tem que ser o primordial. E nesse momento, Ari, de pandemia, eu acho isso necessário. Quanto mais a gente reduzir o nosso custo fixo, melhor. A gente precisa ter dinheiro em caixa, né? E uma coisa que eu tenho falado para as pessoas, é um pouco triste, às vezes parece um pouco duro, mas é fato. Nós não sabemos quem vai sair dessa crise empregado, quem vai sair dessa crise com o seu negócio ainda funcionando. A gente está fazendo de tudo para ajudar as pessoas a não quebrarem, né? A se manterem. O governo está fazendo algumas ações, né? A gente tem visto que pouco a pouco tem saído alguns incentivos, tanto para a empresa quanto para a população. Mas a gente não sabe de fato, né, Ari? Hoje a gente, né, tem o nosso negócio, a gente tem a nossa fonte de renda, mas a gente não sabe ainda, né, o que vai acontecer. Então, um orçamento feito com essa consciência, então cancelar aquelas assinaturas que não são vitais para você, reduzir pacote de televisão, de internet, coisas que você não usa. Tarifa de banco, gente, como eu ainda pego isso no orçamento dos clientes. Tem cliente pagando aí de 60 a 100 reais por mês para o banco, porque faz muito TED, DOC, não percebe que a cada transferência são 10 reais de taxa às vezes. Faz esse valor, que é uma outra dica importantíssima, Ari, vezes 12 meses. Não olha só para o custo daquilo no mês. Inclusive, deixa para a galera aí, quem quiser,
Manda uma mensagem para a Ariane aí depois, que eu mando essa planilha que eu uso com os meus clientes, que ela já tem essa metodologia por trás. Essa planilha, ela tem uma coluna no final que tudo que a gente estabelece como parâmetro no orçamento daquela pessoa, ele já calcula vezes 12 meses. Já E eu para dar um sei susto no povo já. exatamente, porque algo de R$ 30, Ari, se transforma em R$ 360 no ano. O que a gente não faz com R$ 360, Opa, né? Então, põe assim, lá no Tesouro Selic. exatamente. Então, façam esse exercício. Isso é muito legal para vocês conseguirem reduzir custo da família. Legal. A Cleiciane perguntou de segurança, foi que você já respondeu. A Viviane Uhum. Santos, seja bem-vinda, Vivi. Tô morrendo de saudade de você. Ariela, que foi a nossa entrevistada da primeira semana, seja bem-vinda. Profissional liberal, tem profissional liberal aqui também, viu? Ah, legal. Temos duas advogadas aqui e temos a Grazi, que também é dentista. Catiane, seja bem-vinda. A Sandra está falando que é uma super dica. Raquel, seja bem-vinda. A Cibele, Tito, Guga, Viviane Ramos. Apesar da insegurança do momento, sempre tive reserva de emergência. E isso te dá a liberdade de deixar o medo de ser demitido, ou Com até de saber que certeza. não precisa se sujeitar ao que não faz bem. É isso aí. Exatamente. Legal. Jesus, seja bem-vindo. A Sandra está falando que Eba, que ela quer o presente. Manda para mim, ó. Quem Vou quiser a mandar. planilha da Sam, manda uma mensagem para mim inbox com o e-mail. Não adianta Isso. colocar o e-mail aqui nos comentários, porque depois a gente não consegue copiar os comentários da live. Então, assim, manda lá no meu na mensagem privada para mim o teu e-mail, que aí depois eu pego tudo e passo para a Sam poder compartilhar com vocês. Vezes 12 Combinado. dói, a Viviane está falando, dói mesmo. Ó. E vemos o quanto representa, muito bom. Sam, manter o dinheiro no banco ou nos investimentos é seguro em momentos como esse? Bom, tudo indicaria agora, se a gente for usar nossa lógica, de que não tem por que a gente ter receio de deixar o nosso dinheiro no banco e também aplicado nos nossos investimentos. Por Uhum. quê? Se a gente for, inclusive, olhar o movimento do governo, o que o governo está fazendo, gente? Ele está fazendo o máximo possível para deixar as pessoas com dinheiro na mão, né? Então, vem aí um auxílio emergencial para as pessoas de baixa renda, né, os autônomos, enfim, vai liberar uma parte do FGTS, né, já foi anunciado essa semana. Então, o Uhum. que o governo está fazendo? Está injetando dinheiro. Ele quer que as pessoas tenham dinheiro em mãos. Então, esse medo de deixar o dinheiro em banco, eu acho que vem muito por conta do que aconteceu nos anos 90, na época do governo Collor, onde foi confiscado os saques da poupança, né? E ali o nosso momento era tão diferente do que a gente está vivendo agora, ali era o contrário. O governo não queria que as pessoas tivessem dinheiro em mãos, porque a inflação estava muito alta. E se as pessoas continuassem consumindo loucamente, a inflação ia continuar ainda maior. Então, aquilo foi um jeito de tirar o dinheiro da mão das pessoas, para as pessoas pararem de consumir. E aí, os prestadores de serviços, fabricantes dos produtos, iam ter que baixar os preços, porque Uhum. senão eles não iam conseguir vender. Então, assim, não tem nada a ver com aquele momento. Hoje, assim, gente, não dá pra gente garantir nada, né? É. Mas não tem lógica, entende o que eu tô querendo dizer? O governo querer confiscar alguma coisa, tirar o dinheiro, não tem lógica alguma isso acontecer agora. Pode acontecer? Não sei, gente. Aí é uma coisa que foge do meu controle. Uhum. Mas quando eu trouxe, por exemplo, o Cuca Marques, que é um assessor de investimentos, para falar sobre isso lá no meu Instagram, ele explicou até com mais detalhes o porquê de não fazer sentido. E quem quer tirar dinheiro agora de investimento, o problema é que você pode sacar num momento onde o seu investimento esteja em baixa, principalmente os investimentos que são atrelados à renda variável, que é a É. Bolsa de Valores. Essa era até uma pergunta que eu ia te fazer, se era a hora de quem tem investimento, se é a hora de mexer nessa carteira de investimento ou não.
Não é hora de mexer, porque senão você vai acabar tirando dinheiro no momento errado com prejuízo. Agora, se esse era o seu único dinheiro e você chegou num limite de, né, ou eu tiro esse dinheiro ou eu não como semana que vem, né, não tenho dinheiro para as coisas que são vitais, aí eu acho que é sim uma alternativa, até para você não recorrer ao crédito caro, se acabar entrando em dívidas, coisas do gênero. Se você tem dinheiro parado lá, talvez saque, mas já saque com essa consciência de que, putz, não fiz a reserva, acabei colocando meu dinheiro num produto financeiro que não está adequado para coisas de curto prazo e eu vou ter que sacar. E aí nisso você pode ter um prejuízo, porque agora não seria o momento de sacar esse tipo de valor. E agora é a hora de começar a investir na bolsa ou não? Olha, eu vou te falar como Samela, que tem 75% do seu patrimônio em renda variável. Né? Então, assim, eu sou extremamente conservadora com a parte de reserva de emergência, mas para o meu perfil, eu sou extremamente agressiva nos meus investimentos, né? Eu não acho que é hora de começar a investir em renda variável agora, porque começar significa que a pessoa não tem experiência, ela está começando, né? Então, a gente agora tem uma analogia que um analista que é incrível, chamado Leandro Martins, ele faz análise aí do mercado de ações, ele é super bacana, quem quiser pesquisa ele depois, que ele faz, que eu acho que é ótima. Quando a gente está no mercado de ações, fundos imobiliários, enfim, é como se você estivesse lá no mar aberto e vai ter onda para lá e para cá, beleza. Agora, gente, nós estamos no meio de um tsunami. Vocês veem profissionais, surfistas, né, que são profissionais pegando onda em tsunami? Não. Não. Nem o profissional está pegando onda agora. Quanto mais o amador. Então, assim, eu acho que agora é hora da gente fazer uma reserva bem gordinha. E aí, se você tiver condições no momento da retomada, então, quando eu digo retomada, tá? O planeta, de alguma forma, né, tá se recompondo, achou uma vacina, encontrou um remédio eficaz, as economias voltando, o mercado voltando gradativamente, notícia muito boa surgindo. Neste momento, pode ser que você pegue um valor do seu dinheiro e possa colocar na bolsa, porque a tendência vai ser ela subir. Só que a gente já vai pegar ela subindo. A gente não vai pegar ela agora que ela tá assim, ó. Tem dia que eu olho para o home broker, né, que é o sisteminha que a gente usa para ver, e tá verdinho, subiu 2% lá. No dia seguinte caiu 7%. Não tem Aí parâmetro. infarta um pouquinho, né? Para quem não tem perfil, como é que fala? De um Para perfil. quem não é agressivo, Não. quem não aguenta, É. Aí é, infarta um pouquinho, né? Vai lá e arranca tudo, pelo amor de Deus, vou infartar. é, é isso. Então, assim, vai ter um momento, vai, mas aí estuda um pouco, aproveita esse período. O que que é É isso renda que eu ia falar. variável, né? O que que é bolsa de valores? O que que são ações, fundos imobiliários? Aproveita esse momento para estudar. E aí, quando for um momento de retomada, aí você pode colocar um pouquinho do seu dinheiro lá, com certeza, para até aprender, né? Foi assim que eu comecei. Eu peguei uma partezinha do meu patrimônio. Peguei um momento de crise, foi a crise de 2018, quando teve a greve dos caminhoneiros, foi quando eu entrei na Bolsa de Valores, eu já vinha estudando e namorando isso há muito tempo, e eu falei, a próxima vez que eu vir uma crise, e eu entender mais ou menos o que está acontecendo, eu vou entrar nesse momento de baixa, para depois aproveitar a alta. Naquela época eu tinha um outro estilo de investimento, era muito mais especulação. Hoje já nem é assim meu estilo. Hoje eu compro para fazer uma carteira de ações e fundos imobiliários previdenciária para longo prazo. Nem é mais assim que eu invisto. Mas enfim, foi assim que eu entrei, com um pouquinho dinheiro, estudando bastante antes e encontrando um momento bom, ouvindo muita coisa, analistas de confiança, empresas de confiança falando que ali ia ser um bom momento. Quando você fala assim, olha, vamos esperar o momento, né? Então, vamos supor que esse momento fosse amanhã. Qual é o mínimo que você precisa ter para começar a investir na bolsa em reais? Para as pessoas terem uma noção, assim. Hoje, preciso ter R$ 1.000, preciso ter R$ 500 ou preciso ter R$ 10.000?
Precisa ter R$ 10, Ari, eu acho. Porque assim, gente, a Bolsa de Valores, ela tem um mercado fracionário, onde você pode comprar uma ação de uma empresa, Uhum. né? Então, o celular que a gente está usando aqui na live é o celular que eu uso para acessar as minhas contas, senão eu até falaria uns valores para vocês. Mas, por exemplo, sei lá, a Ambev, que é uma distribuidora aí de bebidas, uma empresa super grande, é uma das nossas empresas aí de maior patrimônio, maior liquidez na Bolsa de Valores, se eu não me engano, está abaixo de R$ 10 ou abaixo de R$ 15 uma ação. Então, para questão de aprendizado, você pode comprar até uma ação se você quiser. A questão é, escolha uma boa corretora, principalmente aquelas que não têm taxa de corretagem, porque senão você vai comprar uma ação de R$ 10 e vai pagar 20 para a corretora pela corretagem que ela cobra toda vez que você faz uma compra e venda. Tem corretoras hoje no mercado que não cobram nada, é taxa zero. Então procurem essas corretoras, que aí vocês podem começar com muito pouco. Esse exemplo que eu dei mesmo. Corretoras taxa zero. Vamos É, anotar. Boa pergunta. Fala também para o Tesouro Nacional. Não entendi o que a Sandra quis dizer aqui. Mas olha só, eu quero te agradecer muito. Acho que deu para aprender bastante coisa. Quem está aqui com a gente segue a Samila nas redes sociais, no Instagram, Samila Silva. Ela está marcada aqui no nosso post. Muito obrigada de coração pelo seu momento com a gente. Você tem. Meu sogro perguntou como confiar na corretora. Não vai dar tempo de responder, mas depois você coloca lá nos comentários para a gente lá no post, tá, Sam? tá Vai bom. ficar duas aqui: como confiar na corretora e o valor mínimo para investir. Valor mínimo para investir, ela já falou, até R$ 10 para poder testar. O Instagram derruba a gente em 1 hora, então a Sam tem uns 2 minutos para poder deixar a mensagem final dela. E só quero dizer para vocês, vai estar no Story essa live, se vocês quiserem rever e aprender mais um pouquinho. Depois das 24 horas, vai estar lá no nosso YouTube da Avaliante Consultoria. E segunda-feira a gente vai estar aqui com o Diogo para falar de modelo de negócio. Espero vocês. Sam, a palavra é sua. Muito obrigada, viu? Gente, eu que agradeço. Rapidinho, Ari, é só entrar no site da Bolsa de Valores e ver se o nome da corretora está cadastrado lá. E beleza, se ela tiver cadastrada, você já pode confiar aí, até porque seu dinheiro não fica lá, tá? Ela só é uma intermediadora. Gente, Show. muito obrigada pela oportunidade. Ari, foi sensacional. Pergunta do pessoal, a galera foi super participativa. O que eu posso deixar para vocês agora é: tenham paciência, aproveitem esse momento. Tem gente com mais tempo livre agora do que tinha antes, então, se quiser falar sobre finanças, estudar um pouco sobre isso, organizar a casa, contem comigo aí. A Ari falou das minhas redes sociais. Acho que é um ótimo momento para isso, gente, para a gente fazer uma auto-limpeza aí nesse momento e a educação financeira entra na lista. Legal, ótimo. O Antônio está dando ótima Páscoa para todo mundo. Antônio, obrigada. Parabéns, a Silvia está falando parabéns, meninas, dicas excelentes. Olha, Legal. para vocês verem assim, que a Sam ama o que ela faz. Então, estou chamando gente só que ama o que faz, porque é gente feliz, né? É um momento para a gente falar de coisa positiva, de coisa boa, de aprender coisa nova. Além das redes sociais, que a Sam coloca muita coisa, ela também tem os workshops presenciais, que estão paralisados por enquanto. Tem aulas virtuais, que ela está começando agora por aqui, mas ela também faz atendimentos personalizados, pessoais. Então, assim, olha, se vocês têm muita dúvida, querem ajuda, agora, está na hora de organizar de vez. Chama a Sam no privado, marca um bate-papo, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Isso aí. Sandra, grata pelo compartilhamento. Gente, beijo, obrigada. Boa Páscoa para todo mundo. Segunda-feira a gente está de volta. Aproveitem o final de semana para descansar, para ler, para aprender um pouco mais. Vai lá e mexe um pouco no site da Bolsa de Valores, né, Sandra? Isso aí. Aproveita. Muito obrigada. Henrique, eu vi que você entrou, não te dei boa tarde. Que bom que você acompanhou a gente. O Henrique também, ó, top, profissional top, estava com a gente aqui na primeira semana, comercial de vendas, que manja tudo isso daí. Legal. Beijo, gente. Obrigada, fica com Deus. Obrigada, Sam. Tchau, gente. Muito Tchau. obrigada.